Voo da serpente emplumada. Tradução do original em espanhol: El vuelo de la serpiente emplumada. Por Armando Cossani. Não voltei a recordar este incidente até o outro dia, quando cheguei à igreja. Por certas reformas que se estavam fazendo no interior, os bancos que ele e eu usávamos para orar não estavam na posição de costume. Este homem havia ocupado o extremo do único banco desde o qual se podia ver diretamente até o altar. E esse extremo estava apegado a um grosso pilar. Acomodei-me no mesmo banco, mas um pouco afastado dele, e tive a precaução de colocar minha bengala atrás de mim, no assento. Quando ele terminou suas orações, se sentou. Eu não me dei conta deste feito, senão quando, por minha vez, tive terminado, e me preparava para retirar-me. O homem havia esperado pacientemente, pois para poder sair deveria me interromper. Semelhante delicadeza me comoveu, ainda mais quando eu já havia precatado-me de seu costume de abandonar o templo logo que terminasse as suas orações. Olhei para ele, sorri e lhe disse: Muito obrigado, senhor. Fez novamente uma vênia com a cabeça, se pôs de pé e esperou que eu acomodasse a postura da minha perna e recolhesse a bengala. Tratei de fazê-lo o mais rapidamente possível, a fim de corresponder à sua delicadeza. E por consequência de um movimento brusco, senti uma dor tão aguda que, sem dar-me conta do que fazia, exclamei: Merda! Tinha eu já a bengala em minha mão direita. A deixei cair para apoiar-me no encosto do banco, e com a mão esquerda pude tocar a parte dolorida de minha perna. Quando estava inclinado, dei-me conta do que acabara de dizer, e levantei a cabeça para olhar a este homem, sentindo que tinha o rosto vermelho de vergonha. Mas ele sorriu imutável, e com a mesma expressão carinhosa e amável, disse como se fosse a coisa mais natural do mundo: Amém. Tão violento foi o choque que isto me produziu, que não pude conter o riso, e foi necessário que tapasse-me a boca com a mão para não provocar um escândalo. Acabava eu de dizer uma barbaridade ante este homem que, a todas as luzes, tomava muito seriamente esta função religiosa. Não obstante, não só não se havia mostrado violento, nem incomodado, senão que inclusive havia dissipado minha vergonha e minha culpabilidade, de um modo tal que eu havia caído na mais franca hilariedade. Porque assim como sou violento, tenho o riso fácil. Um vem com o outro. Fiz um esforço e me recompus até onde pude. Tomei a bengala e comecei a sair com minha costumeira torpeza. Este homem nem sequer fez um gesto para ajudar-me, e por isso me senti agradecido. Seu amém já era uma concessão notável à minha debilidade. Quando estávamos fora, me considerei obrigado a dar-lhe uma explicação, de modo que eu detive e lhe disse: Senhor, rogo-lhe que me perdoe. Creia-me, que tem sido uma exclamação involuntária. A dor foi muito aguda. Compreendo, me disse ele. Essas dores são verdadeiramente agudas. Dadas as circunstâncias, sua exclamação é natural. Não tem por que desculpar-se de mim. Confesso que passou muito tempo antes de que entendesse sua frase. Ainda agora me parece inexplicável. Mas, nesse momento, nem pensei nisso, já que estava preocupado em formular minhas desculpas e corresponder com decoro às deferências que ele havia tido comigo. De modo que lhe disse: Me dou conta de que minha exclamação deve ter-lhe ferido em sua devoção. Tem sido você demasiado deferente comigo e não quisera produzir-lhe um desagrado. Afinal, minha devoção não é igual à sua.
Eu não venho ao templo a adorar, nem a pedir perdão por meus pecados, porque sei que não tem perdão, e que, ademais, não o mereço. Venho pedir ajuda para funções assaz pouco espirituais. Como poderá você ver, somos um pecado atrás do outro, e tudo por uma dor na perna. Foi nessa oportunidade em que me lançou seu primeiro paradoxo. Falando muito intencionada e pausadamente, disse: o mesmo que o bem e a virtude, o pecado e o mal, só podem dar-se na vigília. Quem dorme, dorme. Para o dormido não há pecado. Como não há bem nem há virtude. Há somente sonho. Olhei-o, expressando certa suspeita de achar-me frente a um louco. Mas seu olhar era tão limpo, estava tão fixo em meus olhos, sem por isso ser impertinente, que vacilei antes de completar meu juízo. Não disse nada. Ele continuou. Em realidade, ninguém peca deliberadamente. Ninguém pode fazer o mal deliberadamente. No sonho, as coisas são como são, e da única maneira que podem ser. Quando se está dormindo, não se tem controle nem domínio sobre o que ocorre nos sonhos. Confesso que não posso entender-lhe, disse. É somente natural que assim seja. Esqueça este incidente que não tem maior importância. Mas temo muito que haja ferido a você com essa expressão totalmente involuntária. Não, não me há ferido você, de forma alguma. Tem-se ferido a si mesmo. A imensa maioria dos homens se ferem a si mesmos dessa forma. Justamente porque quase tudo quanto pensam, sentem e fazem é involuntário. Gostaria de poder compreendê-lo. O que me diz é muito confuso, e lamento que minhas preocupações não me permitam refletir sobre o sentido de suas palavras. Ainda no sonho, o homem tem certo poder de eleição. Muito limitado, por certo, mas o tem. De todos os modos, quando o exercita, este poder aumenta. Se seu interesse em compreender é sincero e profundo, não lhe será difícil dar-se conta de que o homem dormido pode eleger entre despertar e seguir dormindo. Não estava interessado em enigmas desta espécie. Entretanto, me atraiu a maneira de falar deste homem. Porém, tinha pressa em chegar a meu escritório para ver se havia se cumprido ou não meu último prognóstico. Além disso, a crise geral na Europa nos trazia todos muito atarefados, de modo que meu ânimo não estava predisposto a meditar nas coisas que acabava de ouvir. Para não pecar de grosseiro, disse-lhe: sem dúvida o que você diz é bem certo. Ao menos em meu caso assim o é. Me sinto aliviado de não tê-lo ofendido em seus sentimentos religiosos. Tratarei de ser mais cuidadoso no futuro. Agora peço-lhe me desculpe, pois tenho que ir a meu trabalho. Estava a ponto de dizer-lhe o costumeiro, até logo, quando ele me interrompeu. Não tenho rumo fixo, de modo que, se me permite, lhe acompanharei. Eu sempre havia evitado a companhia de meus amigos e conhecidos, sabendo que minha coxeadura lhes produzia impaciência em vista de que eu devia pouco menos que arrastar a perna ferida. E estava a ponto de dizer-lhe que não, que tinha muita pressa, quando percebi o incongruente de minha desculpa. Não podia, de forma alguma, falar eu em andar depressa. Não sabendo o que fazer, só atinei dizer-lhe: com muito prazer. Muito obrigado por assistir ao nosso canal. Se gostou, se inscreva, deixe seu like e compartilhe, por favor. Acima há um link de um livro grátis, Hercólogos, que ajuda a ter um melhor entendimento da vida.